Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito, mas muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Para mim é um prazer, é sempre uma honra ter você aqui comigo. Eu hoje quero trazer aqui para você uma mensagem para fazermos uma reflexão em cima de um texto muito forte. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Mas antes de entrarmos aqui no texto bíblico, eu quero te fazer um convite, caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, dá uma pausa aqui nesse vídeo, faz agora aqui a tua inscrição, já deixa aí o teu like e se prepare para compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que da mesma forma que ela pode abençoar a sua vida, ela também pode abençoar a vida de outras pessoas. E eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o endereço para que você possa me encontrar nas demais mídias sociais. Vai ter ali o endereço do Facebook, do Instagram e do Twitter. Pois bem, vamos então ao texto bíblico, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. O texto bíblico diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero aqui separar esses dois versículos, versículo 1 e 2, para facilitar a nossa compreensão do texto bíblico e o que nós podemos extrair aqui de reflexão para a nossa vida. Paulo aqui, quando ele disse, peço que ofereçam o seu corpo aqui tem um sentido de totalidade, de toda a integralidade da nossa personalidade. Não somente o nosso corpo físico, mas também a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Enfim, tudo aquilo que se relaciona com o mundo. E que nós oferecemos então o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para ajudar a compreender um pouco mais o que ele quer dizer aqui, eu quero ir contigo lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. O texto bíblico lá diz o seguinte: Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Como casa espiritual e morada de Deus, e como sacerdotes santos na nova aliança, nós aqui oferecemos sacrifícios diferentes daqueles que eram oferecidos no Antigo Testamento. Hoje, os nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais. E para entendermos um pouco mais o que seria isso, sacrifícios espirituais, vamos ao texto do autor de Hebreus, lá no capítulo 13, entre os versos 15 e 16, onde ele diz que louvar, adorar a Deus, orar e fazer o bem, esses são os sacrifícios espirituais que nós devemos oferecer ao nosso Deus. E Paulo então finaliza essa primeira parte aqui, esse primeiro versículo, dizendo: Este é o culto racional de vocês. E aqui quando Paulo disse isso, ele estava querendo aqui se referir, consolidando que esta é a forma com a qual nós devemos adorar ao nosso Deus. Este é o nosso culto racional, ou seja, a nossa entrega total em adoração ao nosso Deus, uma entrega genuína e integral. O fato é bem verdade que se não fosse a bondade e as misericórdias do nosso Deus, qualquer coisa que nós fizéssemos certamente seria insuficiente para pagar tudo aquilo que Deus fez por nós. Portanto, ao entregar o nosso corpo na sua totalidade como um sacrifício vivo, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais, isso agrada ao nosso Deus.
E indo agora ao segundo versículo, nós vamos ver que ele diz lá, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O fato é que a nossa mente é o centro de tudo aquilo que nós pensamos e que sentimos. E que quando Paulo, então, ele quis dizer isso daí, ele simplesmente está dizendo o seguinte, né? Abrir a nossa mente, precisamos abrir a nossa mente para que nela haja uma renovação, para que haja, na verdade, um reset, para que Deus transforme tudo aquilo que nós tínhamos. Todo aquele conhecimento, entendimento que eu tinha, que era velho e que me aprisionava, será substituído por Deus por uma mente renovada pelo Espírito Santo, a fim de que possamos, olha só, é importante termos a mente renovada para que possamos, então, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível vivermos coisas novas com Deus, tendo a nossa mente aprisionada naquilo que é velho, naquilo que faz parte do nosso passado, daquele mundo de engano e de pecado que vivíamos. E aí você pode estar se perguntando como que isso acontece. Vamos então aqui a um outro texto bíblico, da segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, entre os versos 16 e 18, que ele vai nos ajudar a entender um pouco mais. Eu quero trazer aqui para você o texto bíblico da nova versão transformadora, para poder facilitar aqui um pouco a compreensão. O texto bíblico diz o seguinte: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente. Algumas versões bíblicas trazem aqui de glória em glória. A sua, então, imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, o que está dizendo o texto bíblico? Ao voltarmos-nos para Deus, ali vamos encontrar o Espírito de Deus. E como nós vimos que aonde há o Espírito há liberdade, uma vez que estamos na presença de Deus, ao abrirmos o nosso coração, essa liberdade que o Espírito tem vai nos constranger, vai nos revelar e nos mostrar tudo aquilo que está errado dentro de nós. E dessa forma, seremos transformados. Esse transformar que existe nos dois textos bíblicos tem a mesma raiz do grego da palavra metamorfose. E aqui eu quero ler para você o que está no dicionário online sobre o significado da palavra metamorfose. Metamorfose é uma mudança ou uma alteração completa no aspecto, na natureza ou estrutura de alguém ou de alguma coisa. É uma transformação. Se formos ao entendimento no campo da biologia, é a transformação pela qual passam alguns animais que no decorrer do seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente das iniciais. E se formos, por fim, ao significado figurado, é a alteração da personalidade, do modo de pensar, da aparência e do seu caráter. Pois bem, e como nós podemos então ver aqui no texto bíblico, isso vai acontecendo de glória em glória. Quer dizer, gradativamente, de maneira que assim nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Nós chamamos essa transformação, nesse processo de transformação, em santificação. E aqui nós temos aquilo que nós chamamos de segunda obra da graça de Deus em nossas vidas. Que conclusões, então, nós podemos tirar
de tudo isso que nós falamos até agora? Bom, primeiro, que eu entendo, Deus não se satisfaz simplesmente em perdoar pecados. Ele quer que nós tenhamos a nossa vida transformadas. Vidas transformadas tendo como guia a palavra de Deus e como referência de padrão Cristo Jesus. Na palavra, nós temos todas as orientações que nós precisamos para viver. Ela nos indica o caminho, ela nos dá a direção, é como uma bússola para o cristão. E Cristo? Em Cristo nós temos a referência de caráter. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre, ele é em quem nós devemos nos espelhar. A transformação, nós vimos, é um processo, ou seja, ela acontece por etapas, dia após dia, e o Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudando nesse processo. Quanto mais você investir o seu tempo em relacionamento com Deus, quanto mais você se voltar para Deus, mais transformado você será. E dicas que eu posso te dar, práticas como a leitura e o conhecimento da palavra de Deus, uma vida de oração e o exercício de outras disciplinas espirituais, tais como a submissão à vontade de Deus, o jejum, entre outras, certamente vão nos ajudar nesse processo de transformação. Minha oração é para que essa mensagem realmente possa ter tocado o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa te despertar e te levar a buscar cada vez mais a presença de Deus na sua vida. E, consequentemente, isso te ajudará nesse processo de transformação, a fim de que cada dia possamos estar mais próximo do caminho, seguindo os passos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a luz de Cristo possa continuar iluminando a sua jornada. Se você gostou realmente desse vídeo, não deixe aqui de dar o seu like, de se inscrever aqui no canal do Peregrino. Deixe aí um comentário se você gostaria de ouvir alguma mensagem sobre um determinado texto bíblico, tirar uma dúvida, alguma curiosidade. Isso é muito importante também. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.